Olá, queridos! Depois que a gente já viu a parte de liquidação, a gente vai entrar na execução em si. E para começar, a gente precisa falar um pouquinho sobre os princípios da execução, ou seja, aqueles princípios que vão reger esse momento processual. O primeiro deles é o princípio do título. A gente já adiantou na parte de liquidação que para a gente conseguir executar, a gente precisa de um título líquido certo e determinado. Então, o princípio do título se relaciona com isso. A execução para ser cobrada, para se cobrar um crédito na execução, a gente precisa fundamentá-lo sempre em um título de obrigação certa, líquida e exigível. O princípio da patrimonialidade se relaciona com o fato do exequente só poder exigir patrimônio do executado. Esse princípio ele não impede, todavia, que exista a possibilidade de execuções relacionadas à entrega de coisa, a obrigações de fazer e não fazer. Contudo, quando a gente fala numa execução, a gente vai efetivamente contra o patrimônio do executado. Então, mesmo uma obrigação de fazer ou não fazer, quando ela não for exercida, efetivada, ela vai se resolver em perdas e danos. E as perdas e danos se relacionam também com esse princípio da patrimonialidade. Quando a gente vai atrás do patrimônio desse executado para conseguir ressarcir o dano causado ao exequente. O artigo 789 do CPC fala que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Então, não são só os bens que o executado tem no momento que a gente começa a execução, mas ao longo da execução, enquanto essa dívida não prescrever, tudo que ele for adquirindo e for configurando seu patrimônio vai poder ser executado para conseguir efetivar, satisfazer esse crédito. O princípio do resultado se relaciona com a questão do executado ter a obrigação de entregar exatamente o objeto da prestação inadimplida, ou que seja o equivalente em termos de perdas e danos. Isso se relaciona, na verdade, com o fato de, muito com a questão de obrigação de fazer ou não fazer, entregar coisas. Então, nesse sentido, o credor ele não é obrigado a receber e se satisfazer com outro bem que seja alheio àquele que é objeto da execução, tá? Mesmo que tenha maior valor. Então, tal princípio sintetiza que não poderá o credor exigir ou mesmo o devedor impor a prestação diversa daquela constante no título executivo. Princípio da utilidade. O princípio da utilidade, ele veda a prática de atos que sejam desnecessários à execução. A gente só pode exercer atos que sejam úteis. Daí vem o nome de princípio da utilidade. Então, como a gente não pode impor penas, castigos acessórios, o desapossamento de bens que sejam inúteis à concretização desse crédito. Então, um exemplo muito comum é quando a gente penhora um valor muito pequeno no Bacen. Então, a dívida é de R$10.000 e eu consegui penhorar um valor de R$70 no Bacen. Pelo princípio da utilidade, a gente vai soltar esse valor, porque ele não vai nem fazer cosquinha, né, na execução. Em face disso, em face do princípio da utilidade, a gente não vai, de repente, penhorar um bem que não vai fazer grande diferença na execução, ou o exemplo que eu utilizei no caso do Bacen, quando a gente pegar um valor que é irrisório. O princípio da economia ou do modo menos gravoso, ele é utilizado quando a gente tem vários meios para que o credor possa promover a execução. Então, quando ele tiver vários meios, a gente deve utilizar aquele que é menos gravoso, que traz menos impacto ao patrimônio e à dignidade do executado. O princípio da onerosidade da execução.
Ele fala que a execução se verifica quando o devedor da obrigação não a satisfaz dentro dos moldes estabelecidos na sentença ou no tempo por esta determinado. E a CLT, no artigo 789, estipula que, no processo de execução, são devidas custas, sempre de responsabilidade do executado e pagas ao final. Então, o que significa? Significa que esse ônus da execução sempre recai sobre o executado, que é aquele indivíduo que deu causa a essa necessidade de execução porque não pagou o seu crédito, o seu débito. E o princípio da disponibilidade, para a gente finalizar, fala que a execução se faz no interesse do credor. Em face de ser feito no interesse do credor, ele pode, na verdade, perder o desejo, perder a necessidade de prosseguir com essa execução. Um exemplo disso é quando o Ministério Público do Trabalho constata que não há mais um interesse público em persistir com uma execução, ele pode desistir dessa execução. E o próprio INSS, nos casos de desnecessidade de prosseguimento por causa de um valor ínfimo, né? Uma contribuição previdenciária que é tão pequena que a execução vai se tornar mais onerosa do que a própria contribuição que está sendo executada. Com isso, a gente termina esse bloco de revisão.